Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Akshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Akshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Akshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão respondendo questões nesses vídeos postados aqui nas segundas e quartas-feiras, na qual apresento muitos tópicos nascidos desta interação com vocês. Os amigos que comentam vídeos como esse, as postagens que faço por escrito, as conversações que tenho com esses amigos no Messenger, no WhatsApp, as mensagens enviadas para o e-mail marcelo.valaspaiva@gmail.com são transformadas aqui então nessas questões. Variados temas, como sempre digo, todas as questões são muito bem-vindas dentro deste universo temático que trabalhamos. Sempre o único ponto a se considerar como medida para que seja aceita a questão, que venhamos a desenvolver esse diálogo, é aquele respeito mútuo, né? Você me considera uma pessoa sã, você me considera uma pessoa honesta intelectualmente e uma pessoa inteligente o suficiente para entender o que você está dizendo. E também eu dialogo com as pessoas que eu tenho esse mesmo positivo ponto de vista. Tá bom? E assim a gente vai conversando sem problema nenhum, haver discordâncias, divergências, críticas, perguntas, provocações. Tudo isso está dentro do esperado, desejado e só nos enriquece. Não tem problema nenhum em haver conversas assim, mais acaloradas. O problema é quando a gente ultrapassa o limite desse respeito, aí não é bom em nenhum sentido. Tá bom? Então vamos lá. Primeira questão de hoje. Um avatar pode ter defeitos? Eu li na biografia de Sri Ramakrishna que ele era avesso à aritmética e chegou a duvidar da existência de Deus no momento de sua vida. Muito bem. Eu não sei qual biografia de Sri Ramakrishna esse amigo se refere. Nós temos dois documentos assim muito respeitados, né? O Sri Ramakrishna Kathamrita, o Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, este livro que eu leio aqui a cada sábado, de 5 volumes, que foi escrito originalmente em Bengali. A partir dele surgiram vários outros documentos, né? Adaptações, dentre as quais a mais conhecida é o The Gospel of Sri Ramakrishna, o Evangelho de Sri Ramakrishna, que é uma redução assim, bastante significativa desse Kathamrita, uma adaptação de tradução, de significados e tudo mais. E nós temos também o Sri Ramakrishna Lila Prasanga, que aqui no Ocidente é traduzido como Ramakrishna, o Grande Mestre, obra de Swami Sarananda, discípulo direto de Sri Ramakrishna, assim como Mahendranath Gupta, mas esse que se tornou um monge, e escreveu essa grande obra, também em 5 volumes, 5 ou 4 volumes, que no Ocidente não chegou em todos os volumes e chegou aqui traduzido como Ramakrishna, Grande Mestre. São considerados assim os dois documentos mais autorizados, digamos assim, no entendimento daquelas fontes mais diretas, né? A respeito da vida de Thakur. Não sei a qual desses livros esse amigo diz aqui, né? Leu. Nós temos resumos, né, disso, né? Podemos ter notas, por exemplo, um site como a Wikipédia, a respeito de Sri Ramakrishna. Enfim, nesse canal aqui eu tenho, né, a série
Ramakrishna Katanrita, tem 2 vídeos de introdução, na qual o Maharajanáth Gupta faz um comentário a respeito da vida de Sri Ramakrishna antes de começar a apresentá-lo, né? Apresentar os seus ensinamentos, o registro daquelas conversas que eles tiveram. Então, assim, esse amigo diz, ele leu na biografia de Sri Ramakrishna, que eu não sei qual é, que Sri Ramakrishna tinha aversão aritmética. O que acontece? Sri Ramakrishna, ele era filho de pais brahmanes, de uma aldeia, e ele começou a ter iniciação nos estudos, né? Saber ler, escrever, e matemática fundamental, com todas as crianças. E ele gostava de leitura, escrita, mas ele não gostava de matemática. Não gostava do cálculo. Tinha completo desinteresse sobre isso. E com o tempo passou a ter desinteresse sobre todas as matérias a qual ele não via o sentido maior nelas. Ele tinha um fascínio muito grande pela literatura espiritual, pela conversa dos sadhus, pela descrição dos Puranas. Ele desde cedo tinha uma grande vontade de representar isso, né? Ele criou com os colegas dele assim uma trupe de apresentação teatral de contos purânicos, não é? E um dos seus primeiros, né, êxtases espirituais foi justamente uma peça em que ele estava representando Mahadeva, Shiva, e ele, todo vestido, todo caracterizado, ao contemplar a sua própria aparência, entrou num samadhi. Então ele tinha essa coisa, né, de grande talento para cantar, para representar, e era também alguém muito voltado à escultura de imagens, gostava muito, né, disso, tanto das imagens quanto de fazê-las, consertá-las e tudo mais. Então tinha várias habilidades assim, mas ele não tinha vocação, vontade de nada relacionado à parte mais exata. E certa vez, então, o irmão dele cobrou isso dele, falou: você tem que se dedicar a esses estudos formais, você tem que ter uma profissão, você tem que ter um trabalho. E ele dizia assim: educação para ganhar o pão. Essa não me interessa. Eu quero uma educação que me faça conhecer Deus. Isso era problemático até mesmo para um sacerdote do templo, que era o que o irmão dele ia ser, e levou o Sri Ramakrishna para ser um auxiliar dele e também um sacerdote dos templos do complexo de Dakshinela. Complexo novo, complexo que foi feito por uma milionária que construiu um conjunto de templos dedicados a Kali, a Shiva, a Vishnu, a Krishna, a Radha, enfim. E o irmão de Sri Ramakrishna ia trabalhar como sacerdote do templo, e Sri Ramakrishna também. E preocupava muito essa falta de interesse de Sri Ramakrishna por todo o aspecto da educação assim mais formal. E Sri Ramakrishna dizia: é porque essas coisas não são o meu objetivo. Então, esse amigo está vendo aqui uma limitação na questão da aritmética, e aqui, da maneira como eu estou expressando, isso é uma parte da Lila de Sri Ramakrishna. O seu personagem é a exposição de um centro muito objetivo em nos ensinar que nesta vida tudo é entretenimento. A única coisa séria mesmo é buscar Deus. Então está aí. Agora, a pergunta desse amigo é se um avatar pode ter defeitos. Depende que defeitos. Depende do que se considera defeitos, né? A inclinação para o foco central de uma vida relacionada à devoção eu não considero defeito. Agora, conhecimentos gerais de tudo, evidentemente que encarnado, né? É uma pessoa, tem limites, não é? Assim como os limites físicos que nós vemos, que às vezes os avatares nos fazem perceber que eles não estão tão presos assim. Também o seu personagem não é tudo. Ele não é médico, não é professor, não é cantor, não é soldado. Não é...
né, tem uma limitação. Então essa limitação é aplicada ao comum da sua expressão da vida. Não é? Mas isso é parte do personagem já previsto. Então, mas um amigo diz aqui, chegou a duvidar da existência de Deus no momento de sua vida. Não, isso nunca aconteceu. Isso não está registrado em nenhuma biografia de Sri Ramakrishna. Assim, duvidar de Deus, não. Sri Ramakrishna teve um tempo da vida dele que ele ficou, né, totalmente exasperado para ter a visão concreta de Deus. Ele via o ídolo e dizia: os grandes menestréis do amor a ti, ó mãe, do passado, viram você, além do Murti. Por que eu não posso ver? Eu não sou seu filho? Então eu exijo, como filho, que você me apareça. E chegou um tempo que ele não via isso, ele ficou tão desesperado que ele falou: então a minha vida não tem mais sentido. Eu vou tirar a minha vida se você não aparecer para mim. E ele estava falando sério. Não estava mentindo. Então a mãe apareceu para ele. E isso é base do seu ensinamento. Você quer ver Deus? De verdade. De verdade. Hein? Será? Chore. Quando as lágrimas vierem, Deus aparecerá para você. Então, tudo isso é lila. Tudo isso é expressão do seu ensino em vida. Né? Então, não tem defeito aqui. Tem uma materialização de ensinamentos numa vida. Não é? Por isso, né, dizemos que saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida, né? Pelos ensinamentos de vida, reuniu todos os caminhos, né? Ó, destruidor das correntes do mundo. Como ele fez isso? Sendo o rei dos renunciantes. Né? Então é isso. Então os avataras apresentam esse extraordinário modo de viver como homem, como pessoa. Dentro de um personagem circunscrito no tempo, eles apresentam toda essa extraordinária condição. Na medida que nós temos dificuldade de entender que a sua maravilhosa existência é o mais sublime, nós temos dificuldade de compreender o sentido de sua missão. E isso acontece mesmo. Né? Muito bem. Segunda questão. Uma questão quanto inusitada, pode parecer um pouco estranha, mas ela faz todo sentido. Eu acredito. Muito bem. Vou ler aqui um pouquinho longo, mas acho importante. Um amigo me escreveu: acompanho suas postagens desde 2020 e elas têm se tornado a base para a minha reflexão sobre a vida, o que me deixa extremamente preocupado. Preocupado no sentido de entender a gravidade disso. Algumas pessoas dizem assim: poxa, eu não gostaria que seu canal fosse um canal assim muito visualizado. Eu falo: eu já acho tão temível que 10 pessoas assistam isso que eu estou falando aqui com alguma atenção. Porque imagine você transmitir uma coisa para uma outra alma. É muito sério. Muito sério. Como pessoas falam com 37 milhões de pessoas e dormem bem. Tem que ter muita fé. Né? Eu sou uma pessoa muito pequena. Mas então esse amigo diz isso: acompanho suas postagens desde 2020 e ela tem tornado a base para a minha reflexão sobre a vida. Atente para os ensinamentos de Sri Ramakrishna que estão contidos na minha palavra. Não para as minhas particularidades aqui, que são completamente inúteis. Muitas vezes vejo que as questões trazidas sobre a devoção a Deus são tão sublimes que penso que a minha alma é um bicho, pela distância que tenho de tais aspirações. Eu gostaria de ter um coração que almeja essas alturas, mas a minha limitação é grande. Aqui vou relatar a minha problemática específica, pois me senti à vontade de tratar do tema quando vi você em um dos seus vídeos registrar que, embora seja uma pessoa dedicada à vida espiritual, e nisso queira ou não é um instrutor, você já foi um torcedor de futebol fanático. Acho que eu sou um transmissor. Acho que fica melhor assim. Você já foi um torcedor de futebol fanático e que, mesmo tendo as concepções que tem sobre a alma e Deus, já se permitiu estar completamente envolvido no sentimento maluco que é ser torcedor de futebol e uma grande final. Meu dilema, como um cara de 23 anos, é que eu sou um torcedor fanático do Vasco da Gama. E isso só me traz sofrimento.
Eu me sinto ridículo em escrever isso aqui para você. Mas a minha pergunta é muito sincera. Como é possível, sendo uma alma espiritual, uma pessoa se torne tão agarrada a algo tão superficial? Se sou uma parte de Deus, por qual razão eu me sinto tão envolvido com algo tão subjetivo como amor a um clube, a um escudo, as suas cores, nome? Mais importante, como você conseguiu se livrar desta corrente? Pois meu caso não é luxúria e ganância que me afasta de Deus, mas é esse sentimento patológico por um time de futebol. Você já leu muitas vezes sobre o ensino de Ramakrishna sobre os 4 tipos de almas que as compara a peixes diante da rede de pesca. Eu, um cara que sofre tanto com um time de futebol, é o quê? Às vezes acho que a minha condição é do peixe que morreu na rede. Me ajude com um tipo de esclarecimento, por favor. Bom, primeiro ponto é: vejo mensagens tão sublimes e gostaria de estar à altura disso. Se você quer estar à altura disso, você já está no caminho. Quantas pessoas ouvem um discurso espiritual e sentem atração por ele, nem que seja um pouquinho? Pouquíssimas. A grande maioria não quer saber de nada disso. A grande maioria ri disso. A grande maioria ridiculariza ideais espirituais. Então, se você tem algum tipo de afeição por uma palavra que fale de Deus, que fale da alma, que fale da transcendência do mundo, acha isso alto e apenas não consegue ter isso como a sua própria experiência, você está no caminho de bem-aventurança. Você já se interessou, você já olhou, você já está num caminho de busca. Tenha um pouco de misericórdia com você mesmo, sem ser aqui muito, né, autocondescendente, né, condescendente. Mas entenda que isso já é misericórdia de Deus. Então, aí ele diz a respeito da sua questão, né, sobre ser um torcedor fanático de futebol. Aí ele diz uma coisa tão ridícula, tão boba. Como é possível, sendo eu uma alma espiritual, eu possa me atrair por coisas assim tão agudamente? E aí ele faz menção ao que eu já disse aqui, que eu também, numa fase da minha vida, fui muito, muito apegado ao meu time de futebol, o Fluminense Futebol Clube. E ele diz, não é estranho nós sejamos almas espirituais e sejamos tão bobos assim? O caso aqui, tentando esclarecer, é que, seguindo o ensinamento de Ramakrishna, ele falou aqui que as coisas que eu falo aqui têm sido importantes para ele. O que eu quero dizer é que o que eu falo aqui que é importante, que é bonito, que é essencial, são os ensinamentos de Ramakrishna. E é isso que é válido. E por isso eu sou um transmissor muito incompetente, muito abaixo. Seria muito melhor que tivesse uma pessoa muito mais qualificada fazendo isso. O próprio Senhor vai enviar esses. Enquanto não temos, vamos nos contentar com o que temos aqui. O ensinamento de Sri Ramakrishna está dizendo que tudo é, nesta vida, brincadeira, entretenimento, bobagem. Tudo. Família, saúde, preocupações com o país, com a sociedade, com o futuro, com o destino, com os filhos, com você mesmo. Tudo é desvio do centro, do foco que vai nos dar verdadeira felicidade. Todas essas coisas que nós consideramos muito importantes são transitórias, destinadas à morte ou desaparecimento. Todas as relações vão acabar. Todas! A única que é eterna é você e Deus. É a sua alma. Não é você, o fulano momentâneo, que agora é torcedor do Vasco. É o que você verdadeiramente é. Então, se você não torcesse por um tipo de futebol, mas fosse muito apegado a qualquer outra coisa, essa outra coisa seria o tesouro do seu coração, a qual você estaria buscando. Então, esse nosso problema, por qual razão somos tão apegados a coisas tão bobas, é em relação a tudo.
Os únicos que não são assim são os santos maravilhosos, loucos por Deus, raríssimos, que geralmente quando aparecem as pessoas falam assim, tem que internar isso aí. Então, essa é uma problemática que é de todos. Aí você pode dizer assim, mas o time de futebol, uma coisa tão boba. Pode parecer assim, porque é mais obviamente um entretenimento, o futebol. Que por causa da relação que o futebol acabou concebendo com as pessoas, ele se tornou mais do que isso. Talvez o esporte, né, que tenha mais essa relação. Existem muitos outros esportes que são populares e tudo mais, mas o futebol tem essa conexão da pessoa com o seu clube, com o seu time, né? Não importa muito se o jogo tá chato, se o jogo é ruim, se a qualidade do espetáculo não é boa. O seu time tem que vencer, porque de alguma razão você se conecta com aquela identidade, clube, como se aquilo fosse você. Então, essa relação muito passional que existe das pessoas com o time de futebol. Mas isso é um esquecimento de Deus comum a todos os outros mundanismos, inclusive religião. Uma pessoa que é muito arraigada à sua religião, ela pensa que ela está muito próxima de Deus, mas ela também substituiu Deus pela religião dela. No Bhagavad Gita, mensagem final de Sri Krishna: abandone tudo e dedique-se apenas a mim. Tudo! E dedique-se apenas a Deus. Qual de nós está nessa condição? Aí o que acontece? Mas Deus não nos abandonou, segundo essa perspectiva. Sri Ramakrishna, tudo isso aqui é a manifestação do poder primordial de Deus, de sua Shakti, ou seja, da Mãe Divina. A Mãe Divina está sempre unida com Deus. É inseparável. Deus é pai e mãe. Então, a forma energética, a forma ativa nesse universo de mudança é a Mãe Divina. Então, a Mãe Divina cria essas milhares e milhares e milhares e milhares de formas, de conceitos, de elementos que nos atraem. Quem somos nós? Almas espirituais eternas, que somos atraídos por isso. Por quê? Somos atraídos por Deus, na forma da energia primordial. Então nós nos envolvemos tanto com as coisas, tão acaloradamente, né? Porque, sem saber, estamos atraídos pela fonte de tudo isso, que é o Senhor transcendental. O que nos falta é educação espiritual para entender isso e aí buscar os meios de despertar o nosso olhar para o centro das coisas. Entender que todos os nossos apegos são por Deus, encobertos por esta manifestação dos 24 princípios cósmicos advindos da Mãe. Mas por qual razão a Mãe faz isso? Porque para nos dar a alegria e o deleite de conquistarmos o amor. Não que venhamos a ter de Deus o amor que não temos, mas de ter por Ele o amor que nós não temos. Quando nós temos esse amor, tudo acaba. Tudo se dissolve. E apenas existe Deus e nós, em relação com Ele. Que é algo muito distante da nossa experiência. Então, enquanto não chegamos lá, estamos distraídos aqui com muitas coisas. Quando percebemos que estamos tolamente apegados às coisas do mundo, começamos a pensar assim, puxa vida, que bobo eu sou. Isso é uma maravilha. Porque começamos a entender que a nossa vida é um pouco mais, né, do que essas coisas que são os condicionamentos da vida do mundo. É para isso que nascemos com o nascimento humano. Para refletir sobre o que nos falta. O animal não reflete sobre o que falta. Os animais, quanto mais superiores eles são, mais essa manifestação de tédio perante a vida eles têm. Um cachorrinho, por exemplo, fica entediado. Gatinho fica entediado. Animais assim, né, mais inteligentes, eles têm essas coisas, né? Querem atividades, querem brincar, né? Querem se divertir, né? Sentem mais. No homem, isso é expandido, né, muito mais. Então a gente reflete sobre as coisas, sobre a vida. Começa a pensar sobre isso, né? Então esse amigo falava, como eu consegui
Ele pergunta como eu consegui me desconectar. Primeiro assim, que ele tem 23 anos, eu tenho 47, né? Uma experiência de vida que ajuda. Então já tive coisas na minha vida que são substâncias diferentes do que esse rapaz já teve, né? Casamento, filhos, perdas, envolvimento profissional sério, envolvimento religioso sério, anos de vida e de experiência, né? Me fizeram ter coisas que ele ainda vai ter se continuar vivendo, né? Com esse corpo. E o que acontece? Em um dado momento da minha vida, eu comecei a torcer assim mesmo para futebol, assim, a sério, em 87, 88, e fui muito envolvido com futebol, assim, fanaticamente, até o ano de 96. Eu estava servindo no quartel e tudo mais, e o Fluminense, o meu time de futebol, teve um insucesso muito grande, um rebaixamento. E eu lembro de ter ficado muito triste com aquilo, né? Eu lembro de ter saído do quartel, era uma guarda de quartel que tinha ficado um domingo. E aí no dia seguinte eu fui liberado para ir para casa, com todos os outros que estavam na guarda de quartel naquele dia. E aí eu passei por uma banca de jornal, e tinha o Jornal dos Esportes, na época que existia banca de jornal com jornal mesmo, né? E o Jornal dos Esportes era uma impressão toda rosa, era o cor de rosa, o jornal esportivo. E naquele dia ele estava tudo preto, de luto, pelo rebaixamento do Fluminense. E eu olhei para aquilo assim, eu lembro muito bem disso, e pensei assim: a minha vida não pode ser esse alto e baixo por causa de time de futebol. No ano anterior, o Fluminense tinha ganho um campeonato depois de muito tempo. Foi o primeiro campeonato que eu realmente torci vendo o Fluminense ganhar. Foi muito significativo, foi muito alegre, foi muito feliz. E no ano seguinte, aquela grande tristeza. E aí eu pensei: eu vou ficar sendo joguete dessas emoções? Eu sei que eu estou aqui muito atrelado, mas eu não quero estar. Eu quero me dedicar a outras coisas. E aí eu tomei uma resolução de falar assim: não, eu vou diminuir a importância disso aqui na minha vida. E fiz. E aí comecei a me dedicar a outras coisas. No ano seguinte eu comecei a namorar. Foi o meu primeiro namoro. E único. E naquele ano mesmo me tornei assim, muito intensamente voltado assim: eu tenho que terminar esse período do quartel aqui sem faltas, sem nenhum tipo de alteração, para eu ir logo para casa. Eu estava lá obrigado, né? Não queria servir, mas estava servindo. E seguir minha vida. Eu quero ter isso, quero ter um relacionamento, tal. Era essa a minha busca. Então eu direcionei minha vida para um outro interesse. Por quê? Porque eu percebi que aquela nuance era uma estupidez. Agora, eu pude fazer isso em um momento de lucidez com a bênção de Deus. Esse momento que você, meu amigo, que me envia este e-mail, agora está passando, é como isso. Você já percebeu que não dá, né? Para ficar, né? A tempo. Então, o que eu recomendaria a você? Comece a reduzir o tamanho disso. Né? Não acompanhe tanto. Hoje em dia, então, eu continuo sendo torcedor do Fluminense. O Fluminense está vencendo alguns jogos e tal, eu vou assistir, animado e tal. Começa a perder, deixa pra lá. Deixa pra lá. Se dane. Porque é só um entretenimento, é como um filme, é como uma coisa assim que você... É um screensaver, sabe como é que é? Só isso. Faz parte da graça da brincadeira do futebol você ficar animado, venceu, blá, 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 e ficar chateado, perdeu. Mas isso tem que ser, como diz Takuro Ramakrishna, um show. Show de tamas, ok? A gente não pode se levar muito a sério nesse tipo de coisa. Mas isso é com tudo na vida. Tudo na vida. Guarda as devidas proporções, você tem que ter essa relação também de show com os relacionamentos, com a sua vida em sociedade, com a ideia do mundo. O mundo, as guerras nucleares, a inteligência artificial, oh meu Deus, a sociedade, essas coisas todas. Tudo isso tem que ser visto assim, tá legal, ok, tá certo. Porque se você se envolve com qualquer coisa nesse mundo, essas coisas tiram de você a percepção de Deus. Então,
Por fim, parábola de Sri Ramakrishna das almas. Nós todos somos almas atadas, enquanto não percebemos que temos uma alma espiritual. Aí nós somos aquelas primeiras qualidades de peixe. Eles estão na rede, nem sabem e até se afundam mais na rede. Não existe o peixe que morreu. Aqui na parábola de Sri Ramakrishna. Okay? Nós somos almas eternas. Nós estamos vinculados a uma forma peixe. Então, se estamos muito presos na rede sem perceber que estamos, esse é um caso que você já começou a sair. Porque você já percebeu, você já lê, ouve o ensinamento de Sri Ramakrishna já há anos aqui. Você não é o peixe atado na rede que não sabe que está na rede. Ok? Ah, mas então eu posso ser aquele peixe que sabe ter forças. Vocês estão lutando. Vocês estão lutando. Pela graça de Deus, pode se libertar. Nós não somos aqueles peixes que nunca estiveram na rede. Nós estamos na rede. Mas nós sabemos e estamos lutando. Estamos recorrendo. Busque rendição a Deus e diga ao Senhor, me coloca onde você quiser, só não me faz esquecer de ti. É isso. E vai trabalhando, claro, na sua vida, reduzindo o lugar, o tamanho de todas as outras coisas. Aumente o tempo na sua vida de cantar os nomes do Senhor, pensar em suas glórias, lembrar dele. Tempo livre de sua vida. Livre, o que é livre? Você dorme, você vai fazer as suas necessidades fisiológicas, você come e você vai ao trabalho ou ao estudo. São as suas obrigações. Você também se relaciona com as pessoas. São as partes da vida inevitáveis. Temos que fazer isso, temos que fazer bem. Aí tem o tempo livre. Aí você pode assistir o Vasco jogar, você pode assistir filmes, você pode conversar na internet, você pode assistir vídeos na internet e tudo mais. Ou você pode se dedicar a cantar os nomes do Senhor. Dedique mais tempo dessa proporção de tempo livre a cantar os nomes do Senhor e rogar a Ele por amor por Ele. Aumente isso e você vai perceber todas as outras coisas vão reduzir em tamanho. Todas elas, naturalmente. Disse Sri Ramakrishna, no caminho do discernimento você pode alcançar Deus. Mas é muito mais difícil se você começa a ter apego pelos nomes de Deus, amor por Ele, pensar nos seus passatempos transcendentais. Gradativamente todas as paixões vão diminuindo. Aquilo que você, com muito esforço hercúleo, heróico, talvez impossível, do caminho do discernimento e do Karma Yoga, você alcança mais facilmente apenas por se aproximar da devoção. Cultive devoção. Cultive práticas devocionais. Use o seu tempo livre para cantar os nomes do Senhor, para pensar nos seus passatempos transcendentais, para olhar a sua imagem. Olhar pura e simplesmente com amor. Apenas isso. Isso é lembrança de Deus. Gradativamente o sabor das coisas do mundo vai perdendo força. E isso eu posso dizer a você com experiência. É real. Muito bem. Outra questão parecida, em certo sentido. Um amigo escreveu numa das mensagens de texto de comunidade. Compreendo que o desejo intenso, acompanhado de sinceridade, é uma das vias pelas quais Deus pode se revelar para nós. É a única via. Mas vamos continuar aqui. Compreendo que o desejo intenso, acompanhado de sinceridade, é uma das vias pelas quais Deus pode se revelar para nós. Aliás, sem eles, nenhuma via funciona de fato. Perfeito. Contudo, parece que a maior dificuldade desse caminho, pelo menos para mim, não é renunciar às coisas pelo desinteresse que se tem nelas, mas simplesmente desejar me encontrar com Deus. Possuo, sem dizer isso com orgulho, conhecimento sobre Deus, mas não possuo vontade sincera de ir até Ele. Como podemos desejar o Senhor? Perfeito. Primeiro, o amigo percebeu muito concretamente. Não existe nenhuma via possível sem sinceridade e sem intenso desejo de buscar ao Deus aqui. Você precisa querer muito, 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 muito e ter completa sinceridade nisso. É difícil a gente ser sincero com nós mesmos. A gente faz as coisas tão mecanicamente que a gente não percebe. Parar um pouquinho e falar assim, realmente eu estou querendo?
Então, Sri Ramakrishna dá aquele exemplo, quando você tiver aqueles 3 anseios combinados. Eu sempre friso combinado porque não é um ou outro. É a intensidade daquele desejo por coisas materiais e por dinheiro que o avarento tem. A intensidade, ok? A intensidade do sentimento amoroso da mãe pelo filho recém-nascido. Eu quero ver o meu bebê, traz ele para cá, eu quero estar com ele. E a intensidade do desejo amoroso da pessoa apaixonada pelo seu amor. Quando você junta esses 3 anelos direcionados a ver Deus, gradativamente a sua mente se transforma de tal modo que você tem essa potência de clamor e Deus aparece para você. É fácil concentrar essas 3 potências de desejo por Deus? Não. Então, quando nós começamos a pensar que isso é um ideal, isso é o primeiro passo da jornada. Já entendemos que é assim que temos que conseguir Deus. Eu sei que eu não tenho essa intensidade, mas eu quero ter. É o início. Como é possível a gente querer Deus e ao mesmo tempo não querer Deus? Então, a gente percebe, e isso é uma misericórdia, uma bem-aventurança, de que a vida por si só não basta. É por isso que estamos conversando aqui. É por isso que você está assistindo aqui. Você é um desses, sei lá, 30 pessoas que está assistindo esse vídeo. Por qual razão? Por qual razão? Tem tantos milhares e milhares e milhares e milhares de assuntos. Todos eles de nenhuma maneira relacionados a Deus. Por qual razão você se interessou por esse conteúdo? Porque de alguma maneira você percebe que a vida não basta simplesmente pela condição animal. Precisa de algo que atenda a sua alma. Isso é um sinal. Então, quão intenso precisa ser para que isso se torne a realidade plena de nossa vida? Aí, Sri Ramakrishna ensina. Se você não tem essa loucura, não fique triste. A loucura não é assim, tão fácil. Diz Sri Ramakrishna, para você ser uma pessoa simples, você precisou labutar muitas e muitas e muitas vidas para alcançar simplicidade. Mas não confunda simplicidade com ser simplório. Para alcançar esse amor louco por Deus, você precisa trabalhar. Como que se trabalha aqui? Primeiro você tem que ter esse anseio. Falar assim, eu gostaria de ser um devoto. Você já tem isso. Mas eu não sou. Trabalhe como? De tempos em tempos busque refúgio, retiro, perdão. Fique separado das coisas, do trabalho, das atividades, da conversa e dedica-se a meditar em Deus pensando assim, Senhor, eu já entendi que tudo se transforma. Só o Senhor é a substância eterna que não muda. Eu entendi, Senhor, que tudo morre. Só o Senhor é a eterna vida. Eu entendi, Senhor, que tudo é vivificado pelo seu poder. Eu entendi que eu não tenho nada meu. Tudo é seu. Tudo é você transformando eternamente tudo. Eu já entendi. Intelectualmente, ainda assim eu sou tão apegado por todas essas coisas. Ó Senhor amado, dê-me amor por ti. Me faz ter um sentimento por ti. Me faz querer você. Me faz ter a minha mente em você o tempo inteiro. Por favor, Senhor, me dá esse sentimento. Faz isso com intensidade, com continuidade, até que lágrimas venham. Então, gradativamente, a sua mente vai se transformando. Aí você vai sair desse retiro, que você tem que fazer regularmente, no seu quarto que seja. E você vai voltar para as atividades no mundo. E você vai continuar se relacionando, querendo. Gradativamente o seu sabor em relação a Deus vai mudar. E você vai querer. Daqui a pouquinho você está começando. Eu sei que tem que praticar a repetição dos santos nomes. Eu não tenho sabor por isso. Mas eu vou lá começar a cantar. Tem um Maha Mantra Hare Krishna. Eu vou começar a fazer japa lá e tal. Eu não tenho sabor por isso. Você vai insistir nisso. Retiro. Repetição dos santos nomes. Contemplação da imagem. Você vai perceber. E daqui a pouco você vai pensar assim. Estou me sentindo bem. E daqui a pouco você vai pensar. Que bom agora. Eu vou fazer. Todos os dias agora eu tenho essa prática. E daqui a pouco você vai começar a pensar assim.
Queria logo que chegasse a hora de eu fazer minha prática. E daqui a pouco você vai pensar assim, eu quero aumentar o meu tempo de prática. Daqui a pouco você vai pensar só nisso. Como mágica, acontece, né? E aí você vai perceber que a intensidade, sinceridade, essas coisas são acrescentadas, não é? Porque é natural para nós, mas nós precisamos desenvolver. Então, vontade você já tem. O que você não tem é a substância da sua mente, não é? Por causa dos nossos apegos, né? Que são todos transformações da energia, a Shakti de Deus, né? Então esse é o caminho. Pratique. As práticas só terminam quando você vê Deus. Aí Deus, o Senhor glorioso, vai dizer para você o que você tem que fazer na sua vida. Pode ser até que seja deixar de fazer as práticas, porque você vai estar sempre com Ele. Mas antes, práticas. As práticas são insubstituíveis, necessárias, fundamentais. Essencial da prática é retiro de tempos em tempos, meditação no Senhor como fonte de tudo e rogativa fervente, fervorosa, para que o Senhor nos faça pensar nele com muita intensidade. E depois, regularidade em cantar os nomes, ler sobre Deus, meditar na sua imagem. Isso transforma os nossos sentidos, são capturados. Você, né? Incenso para o Senhor, lâmpadas para o Senhor, água para o Senhor, pano para o Senhor, flores para o Senhor, palmas para o Senhor, cantos para o Senhor, oferta do alimento para o Senhor, meditação nos seus passatempos transcendentais, contemplação da sua imagem, mirar os seus pés, mirar o seu corpo, mirar a sua face, olhar para as suas mãos, se colocar nas suas mãos, se colocar nos seus pés, imaginá-lo dentro do lótus do seu coração. Quanto mais vezes do seu tempo livre você ocupar com essas atividades, gradativamente a qualidade material da sua mente mudará. É preciso constância. Quanto tempo de prática? 3 anos, 5 anos, todos os dias, sem parar. Assim. Né? Muito bem. Pergunta de um amigo. Existem dikshas ou iniciações que o seguidor de Ramakrishna precisa passar ou receber de um guru, visto que também é um caminho tântrico iniciático? Você dispõe dessas iniciações? Bom, Sri Ramakrishna Paramahansa era filho de Brahmanes, evidentemente recebeu, né, o fio, iniciação do seu segundo nascimento, pertencente às 3 castas, se tornou um sacerdote de um templo, inicialmente se tornou membro de uma sampradaya dedicada à devoção a Rama, e depois, com o tempo, ele se desvinculou de todas essas coisas, inclusive do seu fio bramânico, inclusive da sua prática de realizador de rituais como sacerdote do templo, e de qualquer identificação sectária, né, com qualquer uma das sampradayas. Qualquer uma, incluindo o caminho shaktista. Ele nunca foi um manifesto realizador de algo, de práticas de nenhuma das sampradayas. Na sua manifestação pública, quando ele se tornou o Jagat Guru, esse o grande orientador. Ele não estava ali representando nenhum. Ele falava com todos. Os Goswamis, Gaudiya Vaishnavas falavam com ele, os Siddhi Vaishnavas falavam com ele, os adoradores da mãe falavam com ele, muçulmanos falavam com ele, adeptos do caminho de Shankara falavam com ele, cristãos falavam com ele, todo mundo. Mas Sikhs, eu não lembro aqui de nenhum relato dele pessoalmente com nenhum Parsi, zoroastrista indiano, mas não me estranharia se tivesse acontecido. Não, na verdade lembro, sim, de um depois, mas... então, não tinha essa questão. Sri Ramakrishna era aberto a todos e não se identificava com nenhuma dessas fixações. Acontece que, no final de sua vida,
uma pessoa chegou para ele e ofereceu: Thapur, aqui está esses mantos para doar a sannyasins, renunciantes, e Thapur indicou que aqueles seus discípulos do círculo interno eram capazes dessa renúncia externa. Renúncia externa que ele nunca indicou como caminho, ok? Ele mesmo não era alguém que estava vestindo um manto ocre, identificando sinais de um sannyasin. Muito se fala, né, que ele teria recebido iniciação de Totapuri, mas nós não vemos isso manifestado em nada de Sri Ramakrishna. Tanto a falta de consistência nisso é a mesma coisa que dizer que Sri Ramakrishna então era muçulmano, porque ele iniciou as práticas muçulmanas. Ele experimentou sabores de cada uma das vias para dizer: Deus pode ser realizado, pode ser conhecido. Tal é o vício, né, dessa tradução horrorosa de conhecer como realizar, que a gente cai nisso o tempo todo. Deus pode ser conhecido, realizado não, conhecido através de qualquer via séria que o busque. Mas ele não se tornou, né? Ninguém vai dizer. Então Sri Ramakrishna era muçulmano nesse sentido. Sri Ramakrishna era cristão, porque ele identificou Cristo como... Não. Não. O que ele era o devoto manifestado de Deus. A materialização da devoção a Deus, sob vários prismas e aspectos. Essa é a sua mensagem. Então, mas disse que... Disse não, está registrado. Ele entregou para esses discípulos do seu círculo interno esses mantos e disse para eles que eles estariam apropriados para seguir esse caminho com honestidade, com sinceridade. Ele dizia: o renunciante tem que ser muito mais sério, muito mais profundo, muito mais intenso. É a única coisa que justifica ele estar aparecendo assim, né? Tudo aparecido. Eu sou renunciante. Porque Thakur dizia: a renúncia mesmo é interna, né? A renúncia é interna. A renúncia externa exige primeiro que você tenha a interna. E é bom que você valorize essa externa que você está querendo mostrar aí. Então esse é o caminho de Sri Ramakrishna. Não é exatamente que ele tenha sido assim, um grande propositor do caminho sannyasa. Não é isso não, ok? Mas ele disse então para os seus discípulos que um dos seus discípulos, Naren, era aquele que poderia, né, orientá-los ali nesse caminho. Então, a partir daí, compreende-se tradicionalmente que nasce a ordem monástica de Thakur. Compreende-se assim. É assim que é o entendimento geral. Pode haver controvérsia a respeito disso, ok? Sri Ramakrishna entregou para eles um mantra e tal. Eu não sei. Eu não sei desse processo. Ok? Mas é isso que se confere. E a ordem Ramakrishna surge assim. E que o discípulo amado de Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, 2, né? É bom dizer, né? Filho espiritual de Sri Ramakrishna é aquele que foi conhecido como Swami Brahmananda, Rakal. Esse é que Sri Ramakrishna dizia: oh, mãe, eu não vou ter filhos na carne, você pode me dar um menino para ser o meu filho? É Rakal esse, não é Naren. Mas nós temos essa ideia, né? O Swami Vivekananda, então, ele, com seu espírito, né, muito bravio, muito motivado, muito realizador, cria uma missão, ordem e missão, estabelecida no nome do seu guru, Ramakrishna, que tem como objetivo ajudar as pessoas a conhecer Deus e ajudar a humanidade. Então cria-se a ordem e missão Ramakrishna. Essa ordem e missão Ramakrishna, fundada, registrada, assim, com esse nome, no cartório, por Swami Vivekananda. Por que Swami? Esse título de Swami ele recebeu de Sri Ramakrishna? Swami Brahmananda recebeu de Sri Ramakrishna? Swami Turiyananda? Não! Esses títulos são advindos das ordens monásticas da linha de Shankaracharya, que esses discípulos de Sri Ramakrishna foram buscar. Mas Marcelo, Sri Ramakrishna não dizia: vocês são devotos para os membros do Brahmo Samai. Vocês não são vedantistas. Por qual razão os discípulos de Sri Ramakrishna buscaram as ordens de Shankara? Talvez pela mesma razão que lá no passado o Gauranga Mahaprabhu buscou o caminho Sannyasin. Lembra de Gauranga Mahaprabhu? Talvez não. Gauranga Mahaprabhu, que Sri Ramakrishna indicava como uma encarnação de Deus, era um grande pregador do caminho do amor e da devoção a Deus no seu aspecto casal divino. Só que ele era um homem casado, aí ficou viúvo e se casou de novo. Só que ele percebia que a sua pregação perdia força porque as pessoas não olhavam com tanto respeito
a um guirrastra, a um homem casado pregando. Ele deveria, então, adotar um voto mais rígido para que o seu discurso tivesse mais força, para pregar a mensagem do amor a Deus. Então ele tomou o quê? Aquela que era a ordem mais reconhecida, mais celebrada naqueles tempos, era a ordem dos não dualistas de Shankara. Então ele recebeu os votos para se tornar um sannyasin e recebeu o nome de Krishna Chaitanya, consciência de Krishna. E ele começou então a pregar o amor e a devoção a Deus vestido. E aí os sannyasis começaram a falar: pô, meu cara, que isso? Você é um anunciante, sair junto com o povaréu, falando com os shudras, ensinando para as pessoas um caminho que não depende. Que isso? O nosso caminho aqui é de meditação, é de saber que você é Brahma. Você está falando de amar a Radha e Krishna. Que coisas são essas? Como assim? E ele explicou. Eu recebi do meu guru, Isvarapuri, o mantra, Mahamantra. E o amor e a devoção a Deus. Talvez ele não tenha me achado muito qualificado. Então ele me deu isso, eu sou assim. E eu, quando ouço os nomes de Deus, eu fico louco e apenas manifesto isso. Muito humildemente, ele disse isso para uma reunião de sannyasis, advaitinos. Claro que todos percebiam que ele era divino. Mas o fato é que depois de um tempo ele abandonou a ordem monástica. E disse para o seu companheiro de missão, Nityananda Prabhu: não, esse não é o caminho. Esse não é o meu caminho, sannyasa. Não é o meu caminho. Você pode ser chefe de família, você pode ser sannyasa, você pode ser rei, você pode ser mendigo, você pode ser varredor de rua. Desde que você dedique seu coração a Deus, você não será nada disso, você será apenas um devoto. Assim ensinou Chaitanya Mahaprabhu. 400 anos depois, Sri Ramakrishna ensinou o mesmo. Mas, temos a ordem de Missão Ramakrishna. Temos a ordem de Missão Ramakrishna. E ela é uma ordem de Swamis. Swamis da linha de Shankara. Okay? Então, lá na ordem de Missão Ramakrishna tem iniciação. Então, você recebe a iniciação desta ordem de Missão Ramakrishna. Então, se você quer se tornar desse caminho da ordem de Missão Ramakrishna, você recebe a iniciação dos Swamis da ordem de Missão Ramakrishna. Eles estão na tradição com o nome de Ramakrishna. Sri Ramakrishna exatamente procedeu assim. O que Sri Ramakrishna ensinou não é isso. Sri Ramakrishna ensinou há coisas nessa vida que favorecem o caminho espiritual, dentre as quais está a iniciação espiritual. Dentre as quais está a iniciação. Dentre as quais está ter um guru material. Mas às vezes é muito complicado você ter um guru. Você encontrar uma sampradaya que você confie, um lugar que você sinta. Como é que faz? Se você tiver profundo anseio por Deus, preste atenção no que eu vou falar aqui. Se você tiver profundo anseio por Deus, Deus vai fazer com que todas as coisas que você precise apareçam para você e você vai se munir delas para conseguir o seu objetivo, que é se tornar unido a Ele. Então, Sri Ramakrishna ensina isso numa parábola extremamente complicada. Um homem tinha que curar seu filho. Eu vou parafrasear aqui. Ele precisava de um remédio. O filho foi, sei lá, picado por uma cobra. Eu não lembro exatamente agora dos detalhes. Mas eu lembro do espírito da coisa. Ele precisava de um remédio que consistia no seguinte. Tinha que ser a água da chuva de um dia específico, onde apareceria uma estrela no céu específica. A água tinha que cair dentro de uma caveira humana, de um crânio, uma caveira de um crânio humano, dentro de uma caverna, e por ela tinha que passar uma serpente e um sapo, alguma coisa assim. Um símbolo do impossível, tá bom? O que representa isso aqui é o símbolo do impossível. Todas essas coisas combinadas juntas. É como você ganhar na loteria. Porque a gente sabe, né? Essa picaretagem, né? Vai disputar ali os números. Então, o que dizia Sri Ramakrishna? O sujeito com fé, esse sujeito, buscou muito, ó Deus, me dê a possibilidade de conseguir esses meios. E ele alcançou no tal, ele acompanhou o calendário e viu o dia da estrela e choveu naquele dia. Ele foi para uma área de cavernas, lá ele encontrou uma caveira. Aí de repente ele viu um sapinho pulando, aí a serpente. Tudo aconteceu e ele conseguiu o tal elixir. Por quê? Porque ele se esforçou muito, porque ele tinha muita fé e porque ele buscou intensamente
todas as coisas impossíveis apareceram para ele. Então pode ser que, se você precisa mesmo de iniciação, e se você quer muito Deus, vai aparecer para você. Agora, o que a iniciação faz com você? Ela desperta em você amor por Deus. Profunda força. O mantra, Diksha, que você recebe, tem lá o bija, a semente, para despertar em você essa capacidade de se dedicar ao caminho espiritual. Então é isso que é importante. Né? Então, essas coisas que são importantes. Então, o que eu posso dizer? Ele diz, né? Precisa passar e receber no guru? Não, não precisa. Eu perguntei a um Swami da Ordem Ramakrishna, que eu gosto bastante, se era necessário. Ele disse assim, talvez não seja para todos, mas talvez para a grande maioria seja. E ele dizia, eu recomendo, assim, arduamente, que você busque iniciação. Mas a iniciação precisa de uma série de coisas, inclusive essa conciliação do caminho, né? Mas Deus mostra. Deus mostra pra gente. Se a gente está muito interessado, essas coisas aparecem. Né? Aí ele pergunta, você dispõe dessas iniciações? Não. Eu sou um ninguém falando com muito defeito sobre a graça que está curta. E sobre a busca pelo amor de Deus. Amor a Deus. Que é o que Sri Ramakrishna ensina. Que é o que o Senhor Jesus ensina. O que é o que Gauranga Mahaprabhu ensina. Que é o caminho de Bhakti. Né? Essa é a minha utilidade. Mas eu não tenho condições de dar iniciação a ninguém. E, na verdade, eu gostaria de ser visto aqui como um transmissor deste anseio. Seria o melhor meio. Tá bom, meus amigos. Muitas questões ainda para serem tratadas aqui. Muito feliz mesmo com essa interação. As questões mais variadas e muito ricas. E muito sinceras e ardentes dos aspirantes espirituais. Que Deus nos conserve nesse amor fraternal. Possamos sempre nos reunir aqui com esse espírito de camaradagem e de busca infantil pelo amor de Deus. No próximo vídeo, novas questões. Aqueles que quiserem participar, comentem, trazendo suas questões também. Um grande abraço a todos. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.